Graça e paz, estamos novamente para compartilhar com você a palavra de Deus, cumprindo o ID do Senhor. Essa é a nossa grande comissão e nós estamos aqui para isso, então. Hoje nós vamos falar da tentação de Jesus. E para compartilhar a palavra, eu escolhi a versão da Almeida Revista e Corrigida 2009. Não sei qual é a sua versão. Eu gosto muito também da King James, tá? Eu gosto muito dessa versão. Tenho ela em português e em inglês. Eu gosto muito das duas traduções. Mas aí você sabe que, independente da tradução, a gente está lendo a palavra de Deus. Amém? Então, vamos à palavra. Essa passagem está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Leila, pastora missionária, e hoje estou em campo missionário, e assim eu estive nos últimos 20 anos. Fazendo as contas, nem eu acredito. Mas glória a Deus por esse grande privilégio de ter me chamado para missões. Por isso que nós colocamos esse canal Coração Missionário. Bum, 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 bate no meu coração o chamado de missões e oro constantemente pelas nações e eu te animo a você também estar fazendo isso. Amém? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Diz-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Nós vamos ler até o versículo 25. Tenha paciência e se deleite com a palavra de Deus. Afinal de contas, se eu só viesse aqui para ler a Bíblia, já seria de bom tamanho. Já estaria muito bem para você e para mim. Pois é a palavra de Deus que faz toda a diferença. O que eu possa fazer, falar, dizer, compartilhar com você, não vai ter o efeito do que a própria palavra de Deus faz na nossa vida. Jamais. Amém? Então, vamos nos deleitar com este capítulo 4. Estamos no versículo 12, e diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu imagino Jesus gritando, arrependei-vos! E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, versículo 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Depois de ter lido o texto, nós vamos falar um pouco dos males que acossam a humanidade nessas últimas décadas. A gente tem ouvido falar muito sobre eles e ainda muitos de nós experimentamos eles como protagonistas. Eu, por exemplo, já passei pelo chikungunya, o dengue, a gripe A, meu Deus do céu. A pergunta fica, será que há solução para tudo isso? A resposta é, por acaso há algo impossível para Deus? Acho que o mais importante que eu vim fazer hoje é te lembrar que não há nada impossível para Deus. Eu faria outra pergunta também. Em quem temos? Em quem você e eu? Em quem o mundo? Em quem as pessoas têm crido? Então, vamos avaliar juntos essas duas perguntas. Eu fiquei perguntando ou pesquisando um pouquinho a respeito da depressão, e essa é a definição que eu achei na internet. É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Os principais sintomas da depressão são irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer, desinteresse, falta de motivação e apatia. A ansiedade, que ela é uma das características da depressão, é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar nosso dia a dia. Os principais sintomas da ansiedade são, presta atenção, palpitações, dores musculares, dor de cabeça, falta de ar, alteração nos hábitos intestinais, aperto no peito, sudorose excessiva, aumento da pressão arterial, taquicardia e náuseas. A depressão, a ansiedade, os males, as doenças que têm acossado a humanidade, elas estão cada vez mais se multiplicando, elas estão cada vez mais oprimindo a humanidade, elas estão cada vez mais dominando. E realmente, independente da doença, seja o câncer, seja alguma doença terminal, seja alguma doença crônica, seja
o pânico que foi provocado, por exemplo, através da pandemia, seja o mal que for, desde que a humanidade existe, sempre houveram males acossando o ser humano. Sempre o inimigo esteve em derredor procurando destruí-lo. E em cada época, em cada fase, em cada etapa da vida, ou em cada século, em cada era, foi utilizando estratégias diferentes. Nós vamos vendo ao longo do tempo como ele, às vezes, repetia as mesmas estratégias ou, às vezes, ele mudava. Hoje, nós, por exemplo, podemos ver todos os males que estão advertidos no Apocalipse ao respeito dos últimos tempos acontecendo. Pais se levantando contra filhos, filhos contra pais, famílias se destruindo, o isolamento acontecendo. Você não sei se você sabia, mas o isolamento ele é propício para a destruição do ser humano. Tanto que justamente uma das estratégias de vida e para que nós possamos alcançar a vida plena foi a instituição da igreja. A igreja foi instituída por Deus para nós sociabilizarmos, para nós podermos ter contato uns com os outros. Nós, de fato, individualmente, já somos templos do Espírito Santo de Deus. Por que nós precisamos da igreja? Porque na igreja nós temos comunhão com os irmãos e nos conectamos com Deus, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo, membros do seu corpo. Através desse contato, nós aprendemos a praticar os dois mandamentos principais, que são amar a Deus por cima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não recebermos o amor de Deus, vai ser mais difícil amar ao nosso próximo e nos amar a nós mesmos de forma sadia, da forma que Deus nos ama. O amor de Deus ele é totalmente diferente ao nosso. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que ela venha nos banhar e nos transformar. Olha, a verdade é que todos nós vamos passar por desertos, mas eu vejo nesta passagem uma atitude fundamental, o que Jesus fez, como é que ele se manifestou no deserto. E algo que me chamou poderosamente a atenção foi o tempo que Jesus passou no deserto. E enquanto eu meditava nesta passagem, logo me veio à tona o tempo que o povo de Deus passou no deserto. Deus dos céus, nós somos tão teimosos, nós somos tão treinados pelo mundo para não fazer as coisas como Deus faria, que ele precisou vir e nos mostrar como é que se faz para agradar a Deus, para se aproximar de Deus e para ser vivificado em Deus. Jesus passou 40 dias no deserto. O povo de Deus passou 40 anos. Jesus passou 40 dias no deserto. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. A pergunta é, como é que está teu deserto e há quanto tempo que você está naquele deserto? Será que você realmente está no tempo certo ou você, pela tua teimosia, por não fazer o que é certo, o que convém, o que deveria fazer, talvez nem sabe o que fazer porque ainda não conhece a palavra de Deus, ela não está dentro de você como devia estar, então não consegue agir da forma certa para que o tempo certo do deserto se cumpra na tua vida e você possa simplesmente entrar na terra das promessas. A minha pergunta é, qual é a diferença que nós encontramos entre Jesus e o povo? A atitude. A atitude de Jesus é majestosa. Ele age como um líder nato, ele age com sabedoria, ele age com autoridade, ele age com conhecimento, ele age com determinação. Ele não fica titubeando, ele não fica gaguejando. Ele não perde tempo, ele tem a resposta na língua. Ele é rápido, ele é sagaz, ele é ousado. Eita, glória a Deus. Qual foi a arma tão poderosa que Jesus usou para vencer o deserto dele? Todos nós passamos por desertos, todos nós.
Mas será que todos fazemos o que Jesus fez? Jesus usou a palavra, o poder da palavra. Eu sei, a palavra era ele, o verbo estava com ele, então é claro que ele podia fazer isso muito bem. Mas quer saber? Se essa é a questão, então mete a palavra dentro de você. Engula a palavra, coma a palavra, digira a palavra, mastigue a palavra, reflita na palavra, medite na palavra, viva a palavra. Não espere mais, não perca mais tempo. Para quê esticar a dor, o sofrimento? Para que ficar no deserto quando você está ali prestes a entrar na promessa do Senhor? Oh, meu Deus do céu. Eu quero pegar 3 pontos para compartilhar com você. Primeiro, o significado do deserto. Depois, o deserto de cada um. E o terceiro, o criador do deserto. O significado do deserto, vamos começar por ali. Primeiro, segundo a geografia, diz que é uma zona árida. Presta atenção, porque tudo faz sentido quando a gente conhece. Não diz que a verdade é a conhecer a verdade, a gente vive a liberdade. Então, nós precisamos, com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação inexistente ou rara e relevo formado para alteração de determinadas rochas. Então, eu pego só a parte da questão da alimentação. Inexistente, rara ou escassa. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, para entrar no deserto, tu precisa estar bem alimentado, porque lá no deserto você não vai achar alimento. Veja que Jesus, ele estava farto. Ele não precisou se afastar para pensar, para meditar, para começar a clamar, para não. O alimento do Espírito, que é a palavra, estava nele. Então, na hora que o inimigo o confrontava, na hora da prova, ele tinha a palavra na ponta da língua. Amém? Então, a gente não vai ao deserto para buscar alimento. A gente se prepara antes. Quando a gente vai fazer uma travessia, quando a gente vai entrar numa prova, quando a gente vai entrar a gente se prepara antes. Não diz até que na guerra espiritual a gente não faz jejum na guerra, a gente se prepara para guerrear, jejua, lê a palavra, se consagra e depois entra na guerra. É não? Olha. O segundo significado fala desde o lado da ecologia. É um bioma com baixa diversidade que se estabelece em região com pluviosidade muito baixa ou irregular. Então, quando a gente entra no deserto, a gente não vê muita possibilidade, né, não? No teu deserto, você não vai achar muita possibilidade. E a verdade é que se você encontrar a única possibilidade, que é a mais importante, que é a vida, que é o caminho, que é a verdade. E se você se focar nessa possibilidade, porque é a possibilidade para você e para mim, então você vai sair do deserto logo, logo. Se foca em Jesus. Se foca em Jesus. Olha para Jesus. Não fique procurando, porque no deserto você não vai achar. Não tem muitas opções para você. E Jesus é a opção, é a possibilidade. Ele é tudo o que você precisa. Amém? No contexto bíblico, a palavra deserto pode trazer diferentes significados, mas é maior frequência lembrada quando o assunto é provação, o período de profunda reflexão, dúvidas ou ainda
à espera de uma confirmação por parte de Deus sobre tomar alguma decisão. Sabe quando você pergunta para o irmão, como é que você está? Eu estou no deserto, irmão, ore por mim. Ore por mim que eu estou no deserto. Você não falou já isso alguma vez? Pois é. O deserto é um lugar, um tempo de tratamento para você, para mim. E justamente o propósito do deserto é para você encarar Jesus. Muitas vezes nós, no dia a dia, nós estamos distraídos com tanta coisa, olhando para tanta coisa, pegando possibilidade de ajuda, a solução em tanta coisa. E geralmente deixamos Jesus de lado. Nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa forma, nosso tempo, com as pessoas que a gente escolhe. E geralmente não paramos para ouvir a voz de Deus. Quando a gente entra no deserto, esse tempo no deserto, você precisa aproveitá-lo para se focar no Senhor. O deserto, se você olhar com o olhar certo, você vai virar do deserto a maior oportunidade da tua vida. Para ter um encontro com Deus. Para conhecer. Para permitir ele se revelar a você. Para permitir, sabe o que? Na hora do sufoco, do calor, ele manifestar a glória da sua nuvem te guardando, te protegendo. Para quando acontecer a noite gelada, fria, aquela que dói nos ossos, você terá a oportunidade de ver aquela chama de fogo trazendo calor, aquele aconchego ao teu coração. De certo, pode ser a maior oportunidade da tua vida de você conhecer a Deus. Então, não murmure no deserto, não reclame. Não fique fazendo malcriação, reclamando com Deus. Às vezes até com Deus, às vezes nem lembra de Deus, ainda no deserto. Aproveite o deserto para você se focar nessa busca pela presença de Deus e se deixe ser surpreendido por Ele. Eu vou por mim, que eu vivi essas surpresas no deserto. Por isso que eu estou pregando para você, porque eu vivi isso. O deserto de cada um, então. A pergunta é, como é que você tem encarado o seu deserto? Você acha que você está só? Muitos de nós nos sentimos sós no deserto. Porque deserto é solidão. Justamente, deserto. Não há nada, não há diversidade, não há possibilidade, não há. Qual é a paisagem do deserto? Que aparece na tua mente quando a gente fala em deserto? Nada. Né? Nada. Não tem prédios, não tem mar, não tem. Não tem. Então, deserto é isso, é solidão. Para de caçar pessoas para te ajudar no deserto. Deserto é o lugar de se encontrar com Deus, de olhar para o céu e ver a imensidade da sua majestade que se manifesta na criação. Deserto é o lugar de olhar para Deus. Se tem alguém que você vai achar no deserto, esse é Deus. Esse é Deus. Amém? Então, não reclame da sua solidão, porque deserto é isso, é solidão. Não é para você ficar atrás de ninguém. É falta de opções. Deserto é escassez. Deserto não é para murmurar nem reclamar. O povo que fez isso ficou, morreu no deserto. Você quer morrer no deserto? Ou você quer aproveitar a oportunidade do deserto para você fazer uma virada na tua vida? Como assim, pastora? O criador do deserto chegou. No deserto, tem alguém que quer ficar conhecido por você. Deus fez o deserto para ter um tempo a sós com você, para você amadurecer e buscar a sua presença. O deserto tem propósito e você precisa conhecê-lo. É a oportunidade de aprender a adorar em espírito e em verdade. É a oportunidade de você aprender a adorar na dor. Em vez de você murmurar, reclamar, fazer malcriação, viver só chorando, pode chorar, mas chore adorando. Se quebranta na presença de Deus.
Mesmo que você não entenda por que está vivendo aquele deserto. Peça para ele te mostrar por quê, Pai, qual é o propósito desse deserto. Peça, fale com ele, aproveita para você se conectar com ele. Olha, o deserto é a oportunidade de você criar o maior contato da tua vida. E então, você trabalhar para não perder esse contato. Para fechar essa mensagem, eu queria falar de Jesus. Afinal de contas, ele é o nosso centro. Jesus vem buscar a sua igreja. Breve vem. Nós temos falado muito sobre isso. Mas é fato. E você precisa entender isso, incorporar isso dentro de você. Ele vem buscar uma igreja madura, guerreira. Não é uma menina mal criada. Ele vem buscar uma igreja com suas vestes brancas, lavadas, purificadas. Uma igreja que milita, que marcha, que está cheia da presença dele, cheia de coragem, de ousadia, de determinação, que está focada nas coisas do reino. Que se posiciona, que resiste ao inimigo, em vez de andar chorando pelos cantos toda ferida. Você foi feita para vencer, igreja do Senhor. Então acorda, pois nós precisamos nos posicionar, pois ele vem, ele breve vem. Jesus vem sim e vem nos buscar. Ele te fez forte, te deu tudo o que você precisa para vencer. Avante no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor dos Exércitos, do nosso capitão de guerra. Avante. Você pode, se outros puderam, você também pode. Não há nada impossível para Deus. Falamos isso no começo da mensagem. Pare então de perder seu tempo em coisas banais. Pare de você ficar nas frustrações. Para de você olhar para os seus fracassos. Há uma vida maravilhosa na presença de Deus. Só pelo fato de estar por Ele, com Ele e nele, tudo pode mudar da água para o vinho para você. Oh, meu Deus. Invista na casa de Deus. Invista na obra do Altíssimo. Isso vai trazer blindagem sobre a tua vida para o próximo deserto. Olha, às vezes não é só um deserto. E você precisa estar treinado para voltar a transitar pelo deserto da próxima vez de uma melhor maneira. Mais maduro, mais determinado, mais consciente, mas por cima de tudo, mais ligado ao dono do deserto. Não reclama então, porque ele vai vir e você precisa estar preparado. Ele está nos preparando para reinar. Nós precisamos entender isso. Jesus vem nos buscar e nós celebraremos as bodas do Cordeiro e voltaremos com ele para reinar, para encararmos juntos o milênio do Senhor Jesus. Olha que maravilha. Então treine as suas emoções, treine o seu caráter, forje ele na palavra de Deus e permita que Deus te leve de ser uma igreja menina mal criada a ser uma igreja madura, que não somente clama e adora, mas que acelera a vinda do nosso Senhor Jesus. Se ele não veio até agora, é porque ele quer dar chances a essas milhões de almas que ainda não o conhecem, que nem sequer experimentaram em toda a sua vida o poder do nome de Jesus nas suas vidas. Então, em um nome de Jesus, louve ao Senhor. Pergunte para ele como, pai. Tá doendo, tá sofrendo, tô sentindo. Eu não sei cantar na hora da dor. Inclusive a palavra diz que na hora da alegria a gente cante louvores. Na hora da dor a gente ore. E se eu te disser que a gente aprende a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor,
na hora da dor. Talvez você não consiga cantar. Claro que não vai cantar um cântico alegre, né? Não vai ficar salmodiando, mas dá para você adorar, sim. Coloque um louvor no seu quarto, na sua casa. Muda o ambiente onde você está, para que pelo menos por esse processo de deserto, você possa estar atravessando ele, envolvida com a presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, sendo tratado por ele, fortalecido por ele, curado por ele. Em o nome de Jesus, atravesse o deserto até entrar na terra prometida. Não se conforme com menos do que isso. Você e eu fomos feitos para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima mensagem. Em nome de Jesus, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém.